Boa noite. Teste. Aguardando para iniciar nossa live. Alê, aguardando. Boa Fala, noite. tudo bem, minha querida? Boa noite. E aí, Essa mãe de atleta tá muito linda. meu Deus, não pode, tem que representar bem, né? Tem que representar bem. Não, e o pessoal pensando como eu viria hoje, se eu viria platinada, se eu viria castanho, se eu viria escuro. E pela votação eu vim ombre. Tá certo. E você muito bem representa as mães dos atletas. Fez grande sucesso na Argentina no passado, né, Ali? Foi. Se tornou líder das mães de atleta. Olha que coisa emocionante. Porque futebol, antigamente eram só os pais, né? Só os homens. E ultimamente as mães têm se empenhado mais, porque algumas têm mais tempo do que os pais e porque gostam também. Então, assim, eu venho realmente representar as mães de hoje, as mães que ralam, que deixam os seus afazeres, que tem que saber conciliar as coisas, porque é muito difícil, não é fácil. É difícil, mas Isso mesmo. Já passou aquela época que futebol era coisa de homem, né, Alê? Agora e nós muito, mulheres estamos muito em tempo, todas as posições, muito né? tempo. Como mãe, como advogada, como atletas. No, na área dos treinos, já se vê muita mãe. Muita. Era raro, mas já se vê muita mãe. Muito mesmo. Isso mesmo. Alê, vamos esperar só mais 2 minutinhos, porque Sim, porque o pessoal está chegando, né? isso, o Eu, pessoal já está chegando. eu falei com as mães da portuguesa também, que é onde o Aquila está. Ó, Acabou de entrar. O treinador professor Henrique está Henrique, aí. professor Henrique acabou de entrar. Um abraço grande. Parabéns por todo o trabalho que realiza. Parabéns mesmo. É um excelente treinador. Treinador de ouro. É, eu digo que ele é um entre milhões. Ele é. É verdade, é verdade. Mas que bom, e cadê o nosso atleta? Tá em casa hoje? Tá. Ou tá no treino? Não, tá tomando banho, eu acho. Tá tomando banho. Daqui a pouco ele entra. Daqui a pouco eu peço para ele dar um oi, porque não parece, mas ele é tímido. Quem olha acho que não é, mas é. É Parece, verdade. o atleta- Parece que ele é tímido? Não, mas é. Tá certo. Ele é. Então, Alê, passaram aí já 3 minutinhos. Sim, Vamos, sim. vamos Vamos iniciar. começando, sim. As pessoas vão começar a entrar, né? Cadê o grupo aí das mães de atleta? Espero que cheguem. Pois é. Elas acham que demora um pouquinho, demora não, 7 horas em ponto. Eu Ah, é tô aqui verdade. olhando pro Áquila. Áquila tá ali, cheio Tá de aí. timidez. Antes de acabar, ele vai vir aqui dar um tchau. Tá, manda um abração forte. Hoje é dia do abraço, né? Abraço para você. Hoje é dia do abraço. Vai meu abraço, ó. Para todos os pais, né? Na verdade, eu estou representando as mães, mas os pais também, né? Todos os avós, tios, né? Vizinhos e pessoas que ajudam esses meninos, porque se não tiver ajuda, se não tiver o suporte, não, não tem como. É muito difícil, muito difícil. É verdade. Então, Alê, o esporte ele é um fenômeno social que a cada dia e a cada época que passa nesse lapso temporal, mais pessoas
por uma qualidade de vida, buscam praticar, não é verdade? Sim. É. E inicia-se, muitas das vezes, da forma lúdica, quando nossos filhos pequenos, depois ultrapassando para o esporte educacional, o esporte de participação, e até então para o esporte de alto rendimento. E quando o jovem, ele decide, chega para os seus pais, eu quero ser um atleta de futebol, a partir daquele momento vai ser essencial vocês pais, você mãe, no caso, que cuida da carreira do seu filho, do Áquila Nardo, a parar e pensar, o meu filho realmente tem talento ou é apenas uma expectativa, um sonho? É o momento dos pais, né, de repente trabalhar aquele sonho, mas daí saber mensurar que caminho realmente o seu filho vai tomar. E além de tudo isso, é de suma importância saber lidar com a pressão, porque os pais, na empolgação, começam a querer ser pais, treinador, preparador físico, nutricionista, tudo isso mesmo. E isso, muitas das vezes, não ajuda, pelo contrário, vai atrapalhar. Então, eu gostaria, Lê, após esse breve introito, que você se apresentasse, falasse quem é a Lê, tá? Vamos por partes. Se apresenta, fala sobre... Chegou o momento que você abriu mão da sua carreira profissional para viver o sonho do seu filho. Por favor. Sim, tá bom. Então, vamos lá. Meu nome é Alessandra Francelino, conhecida como Alê, né? Na internet, Alê Francelino. Eu sou mãe do Áquila Nardo, é goleiro. O Áquila é novo, tem 5 anos de, vamos dizer assim, ele entrou para o futebol. Ele já entrou, porque o que a gente vem acompanhando é que os pais colocam os filhos de sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e por aí vai. O Áquila não. O Áquila já entrou já com 12, indo para o sub-13. Né? Então, assim, nós não tínhamos uma vida de atleta, assim, não tínhamos nada focado. Não tínhamos, assim, não era da nossa cultura. Não era planejado, né? Não era planejado. Tinha outra vida, estudava, o meu outro filho, outra vida. Não era nada focado, assim, um sonho de mãe, ou um sonho de pai, ou um sonho, vamos dizer, da criança. Não. Então, até os 12 anos, a Áquila era uma adolescente, uma criança normal. Normal que eu digo assim, sem ter essa visão de atleta. O que acontece, dizendo de mim, né? Então, eu trabalhava como motorista particular, mas antes de motorista particular, eu fui gerente de uma rede de restaurantes japonesa. Eu ganhava bem, entrava 10 horas da manhã no restaurante e saía 2, 3 horas da madrugada. E para poder, assim, manter o Áquila, o Paulo, que é meu outro filho, é o mais velho, é o irmão do Áquila, tínhamos essa vida assim. E quando chegou, fui sair do restaurante e fui ser motorista particular, porque o restaurante me ocupava muito espaço. Pense você chegar em casa 3 horas da manhã e sair de casa 8 horas. Então, eu quase não estava vendo os meninos. Então, eu falei, vou ser motorista particular. E aí, nesse motorista particular, estava sendo bem, normal, até que um dia eu morava na Barra e estudava na mesma escola um morador conhecido dos meus 2 filhos, do Paulo e Áquila, que estudavam na mesma escola. E um deles chegou para mim e falou, tia,
você sabe que o Átila, ele agarra muito bem? Eu falei, não, nós nem vemos futebol. E ele falou, tia, agarra muito bem sim. Fala com o professor de educação física pediu para mim falar com você, para você ir lá na escola. Eu falei, tá, a Átila é imperativo, né? Gosta de pular, como toda criança. Comprido, como sempre, que o Átila, para quem não conhece, ou você conhece, a Átila tem 1,97 m. Ela sempre foi muito comprido, muito magro, muito comprido. E eu falei, tá, vou lá conversar, mas fui por ir. Isso com 12 anos já. Hoje ele fez 18 agora, dia 18. Eu falei, vou por ir. Vou pra ver. E cheguei lá, o professor me falou. Ele faz escolinha, ele... Eu falei, não. Ele não... Não. Vocês têm na família alguma coisa de futebol? Eu falei, não. E o professor ficou olhando pra mim. Tipo, eu só falava não. Não. Ele falou, a senhora sabe que o seu filho tem dom para goleiro? Eu falei, não. Estou sabendo do que você está me dizendo agora. E é todo um trabalho. Porque primeiro eu achei que ia ficar ali. Né? Achei que ia ficar ali. Tipo, vai ser bom na escola. E aí, dali, quando eu ia buscar na escola, eu era motorista particular, conciliava em pegá-los, levá-los para a escola, trabalhava, depois ia na escola buscá-los. E eu comecei, as pessoas em volta, na porta da escola, falar comigo. Os meninos, tia, o Átila agarra bem, tia, o Átila não sei o que, tia, o Átila... Aí eu fui perguntar ao meu filho mais velho, Paulo. Chamei em casa e falei, Paulo, você já viu seu irmão jogar na escola? Ele falou pra mim, Eu falei, ele agarra direito? Porque pensa, não tinha, né? Aí o Paulo falou, agarra, mãe, agarra direitinho. Eu falei, ele agarra mesmo, Paulo? Porque eu não estou lá, mas você está lá. Ele disse, agarra. Eu falei, olha, eu vou confiar no que você está falando, Paulo, porque eu não vejo educação física. Você faz o seguinte, você olha para mim e você me diz se ele agarra bem. E o Paulo falou, mãe, ele dá para goleiro. O irmão falou para mim, porque eu não estava dentro da escola. O irmão falou. E dali, muda tudo de cabeça para baixo. Tudo. A vida fez isso. Ele tinha 13 anos, é isso, Alia? Ele tinha 12 anos. 12. Okay. Tinha acabado de fazer 12. Então, ele já ia para o sub-13, entendeu? Ele tinha acabado de fazer 12, nunca fez escolinha, nunca jogou futebol na rua, porque morávamos em condomínio. O condomínio não tinha quadra. Não era de jogar futebol, não era de ver futebol. As pessoas, hoje eu digo que se nós estamos no meio de futebol, é por Deus, porque não teve influência. Meu irmão, os meus 2 irmãos, jogam bola, mas morávamos distante. Eu moro na Barra e eles moravam em Bangu. Não tinha contato. Então, não tinha vínculo. Não tinha ninguém que jogasse futebol para ele gostar de futebol. Aí eu fui perguntar a ele, né? Falei, Átila, você quer jogar futebol? Você gosta de ser goleiro? Eu ouvi dizer que o professor me chamou, que você vai participar de um campeonato. Porque o professor me chamou exatamente por isso, porque queria levar ele para um campeonato de futsal, representando a escola. Eu falei, como? Como que ele vai representar a escola se nunca jogou? Porque para mim só poderia quem estava desde os 7 anos. Né? E ele chegou assim, de uma revelação rápida, das pessoas que olhassem para ele muito rápido. Aí ele falou para mim, mãe, eu gosto de ser goleiro. Eu falei, não quer ser atletismo? Correr com esses pernão? Porque se tem as pernas muito grandes, melhor correr. Ou jogador de basquete, né? Eu nem pensei em basquete, eu pensei em correr. Porque eu pensei, com essas pernas grandes, né? Dá 3 passadas, já tá na linha. E ele falou, não, eu quero futebol. Eu falei, basquete? Não, futebol. Falei, zagueiro? Atacante? Não, goleiro. Eu falei, meu filho, eu vou ter que dar um jeito de encaixar. Minha vida é toda regrada, todo cheio de horários, sou motorista particular. Eu vou ter que dar um jeito de encaixar isso.
trabalhando, cuidando de casa. Não, eu não tenho empregada, até hoje eu não tenho empregada. Né? Às vezes as pessoas olham pra gente assim, ah, bonitinha, ajeitadinha, unha feita, né? Ah, tipo, deve ter empregada. Nunca tive empregada. Nunca tive empregada. A maioria acho que 99% das mães, 99% das mães não tem empregada. Então, de repente, você se deparou com uma situação que você já tinha a sua rotina de vida e daí, com aquele sonho do seu filho, você se viu na parede falando, bom, agora eu vou ter que remanejar a minha vida para viver a vida dele. E ainda tendo outro filho, que é o Paulo. Sim, o Paulo tem, né, mais velho, 5 anos que o Átila. Tem 22, vai fazer 23. E é uma coisa que, às vezes, as pessoas que estão fora não imaginam. Não imaginam que o quanto trabalhoso é você acompanhar um atleta. Pois é. É muito trabalhoso. Aí entra na rotina, né, Ale? Acordar às 5 da manhã. Como é que é essa rotina? Como é que passou a ser a rotina? Então, aí eu tive que fazer o seguinte. O professor da escola falou para mim botar ele numa escolinha. Aí eu tive que achar uma escolinha na época que foi da freguesia, que era do outro lado da rua da escola. Porque aí era meu caminho de tarde, ele estudava de manhã, à tarde eu ia trabalhar, e aí eu levava ele para o treino, que era na mesma rua da escola, que foi a escolinha da freguesia do Fluminense. E eu falei, gente, eu vou tentar botar ele aqui. E aí eu não consegui, tá? O horário não dava, não consegui conciliar o horário da escola com o meu trabalho com o dele. Resolvi botar no Rio Esporte, que era perto, no Via Parque, que era a escolinha daquele jogador, eu esqueci o nome, da seleção brasileira, que é a primeira escolinha que teve lá, depois eu vou lembrar. E quando eu cheguei com aquilo, eu já fui sincero. Falei, olha, nunca jogou futebol, o professor da escola me chamou, eu quero saber se ele tem talento. Eu fui perguntar, antes de eu desfazer a minha vida, eu fui perguntar. Por quê? Porque eu tive que desconstruir toda a minha rotina. E o que acontece hoje é que eu sou uma mãe, você me conhece um pouco, algumas pessoas me conhecem um pouco, mas a maioria não me conhece. Eu sou uma mãe muito rígida. Você sabe que eu sou muito rígida. Eu sou uma mãe extremamente rígida. Eu fui criada pela minha avó, que vai fazer 90 anos. A minha criação é criação antiga. Eu tenho a mente exatamente antiga. Eu só tenho aparência de bonitinha, de novinha, de, como diz os meninos hoje, né? De playboyzinha. Mas a minha criação com eles é muito antiga. Então, eu sou extremamente rígida. Então, eu falei pro Átila, chamei ele e falei, você vai querer jogar futebol? Você sabe que vai ter que estudar, você sabe que vai ter que se abnegar. Você vai querer, porque eu vou refazer minha vida. Ele falou, vou. Eu falei, mas isso para mim não basta. Eu vou perguntar a um profissional se você tem futuro. Se esses profissionais disserem para mim, não vou perguntar um só, eu vou perguntar uma penca. Se eles olharem você e disserem para mim, ele tem potencial, aí eu vou reorganizar minha vida. E aí eu cheguei lá no Rio Esporte, ele foi fazer teste. Primeiro que de cara o pessoal já olha o tamanho e já fala. Eu falei, não quero saber de tamanho. Né? Porque tamanho não ganha jogo e tamanho não quer dizer talento. Eu sou uma mãe muito realista. Né? Porque tem mãe ou tem pai que fala assim, meu filho é talentoso, você me acompanha. O Henrique está aí, sabe? As pessoas que estão à minha volta, eu fiz várias viagens com o Átila, eles dizem que eu sou muito severa, eu cobro muito dele. E eu cobro mesmo, porque eu abri mão da minha vida, eu pedi demissão do emprego que eu ganhava muito bem, para ficar à mercê do sonho dele. Não só eu, o Paulo se abnegou, porque toda a família se virou para ele. É isso mesmo. Entendeu? Isso é muito bonito na família de vocês. O apoio do Paulo, que é o irmão mais velho, né? Tem uma união muito grande com o irmão. Você, a mãe, aí liderando. Tem a Thalita, que apoia vocês. Tem, né? tem. Tudo então, é tudo. Bonito.
É muito tudo em prol. Então, assim, eu falei para ele, você vai botar a nossa família em prol de você. Eu não quero que você jogue por brincadeira. A partir de hoje, ele tinha 12 anos. Eu falei para ele, a partir de hoje, o futebol para você é o seu sonho? É. Então, leve como trabalho. Porque eu não estou de brincadeira e ninguém está de brincadeira. Isso mesmo. Então, assim, foi um processo difícil, porque ele entrou tarde. Ele entrou no sub-13, onde os meninos estão desde 7 anos. Ele treinava, para você ter noção, ele estudava, ele treinava de tarde num lugar e à noite em outro lugar. Ele fazia personal. Além de treinar em campo, ele fazia personal, estudava, fazia a prova, fazia o torneio da escola. Aí alguém via ele em algum treino. Eu preciso de um goleiro, me empresta ele? Empresto, porque eu tinha que recuperar o tempo perdido, já que ele entrou tarde. Né? Tudo isso em prol dele. Eu não poderia fazer tudo isso se eu estivesse trabalhando. Sim. Por isso eu tive que pedir demissão do trabalho. E aí é tudo um sufoco. Nós passamos tempos muito difíceis, muito difíceis. Eu passei tempo de ter dentro de casa só macarrão. Você acredita nisso? Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu passei tempo de ter só macarrão para dar para os meninos. Porque a luva do Aquila é R$500. Porque a chuteira do Aquila não pode ser aquela mais barata. Porque nem do Aquila, nem de qualquer jogador. Porque sofre peso de lesão. A roupa de goleiro rasga toda hora. A calça é uma por mês. A luva, quando é de 500, é uma por mês. Mas se você comprar uma luva de, sei lá, de 100... ela vai durar 15 dias, 20 dias, e treinar todo dia. O goleiro gasta 3 vezes mais do que um atleta de linha. Né? Porque o atleta ele tem o uniforme e tem a chuteira. Tem a caneleira, mas o goleiro ele se joga no chão, ele rasga é a térmica que é cara, rasga aqui. É a calça que rasga no joelho, é a luva que fica gasta, não dá para fazer pegada. Fora a alimentação é doente. Hoje eu tô rindo, mas é brabo. É brabo, é muito difícil. Muito difícil. E a partir daí ele foi entrando em algumas escolas, parou no Vasco, na escola do Vasco, não é isso, Alê? Foi, então. Antes, eu emprestava ele para todo mundo. Precisa de um goleiro para um campeonato, tá falando, vai, Aquila, porque era para pegar experiência. Às vezes não tinha como ele estar, alguém vinha me pedir, e eu falava assim, gente, mas o Aquila já está no outro time emprestado para outro, e eu não tenho como emprestar agora. Aí dali, do Rio Esporte, você acredita? Ele entrou lá em junho. Em julho, o Rio Esporte tinha um campeonato. Tu acredita nisso? Um mês tinha um campeonato. E ele já foi escalado como titular? Foi escalado. Eu falei pro treinador, mas moço, eu falei assim pra ele, como se ele tá aprendendo aqui a base, ele não sabe nem a história da entrada e tudo. Ele falou, ele vai. E não acredita que eles foram campeões? Agarrando minha filha. Foi. No Rio Esporte, com um mês. No Rio Esporte foi muito importante. Daí que começou. Porque quando eu fui no campeonato do Rio Esporte, ali no Via Parque, foi quando eu estava na arquibancada e eu ouço muito o que os pais falam. Eu ouço muito. Então eu ouço e observo muito. Para quem não sabe, eu fui goleira de handball. Então, mas o Aquila não sabia disso. Né? Eu tinha até esquecido. Você acredita nisso? Mas os pilares são os mesmos. Eu digo que as bases são as mesmas. Só muda algumas coisas. Então, eu entendo algumas coisas estilo mesmo, porque eu fui goleira. Mas nunca falei para ele. Ele só soube que eu fui goleira depois que ele resolveu se ingressar nisso. Então, eu ficava de cima na arquibancada olhando. E eu dizia, posição errada. E eu gritava para ele, a posição de gol é essa, vem para cá, vem para lá. Sabe aquela coisa de vem para cá? E eu grito muito. Se você for ver os vídeos do Aquila.
Eu grito muito. E eu falava, mas você grita, mas com toda a ponderação para não atrapalhar, não ultrapassar. Não, sim, agora. Não, ó, agora. Não, agora. Mas eu aprendi a não falar quando ele foi para a FCB Escola, que foi a escola do Barcelona, que lançou aqui. Ali, se a gente gritasse, a gente era expulso. Então, ali me deu todo. Os espanhóis não aceitavam que nós pais se metêssemos. Tá certo. Então, assim, o Átila foi para lá e ali eu ouvindo os pais falar: quem é esse goleiro? Quem é esse goleiro? Que goleiro bom é esse? Quem é esse goleiro? Um pai me chamou no canto que eu nunca vi. E hoje eu digo que se o Átila, esse pai foi muito importante. Porque ele me chamou no canto e falou assim: olha só, eu não conheço a senhora. É seu filho? Eu falei: é. Bota ele numa escolinha. Esse menino tem futuro. Aí eu olhei pro pai e falei: o senhor acha? Ele falou: com certeza. Eu gravei o que ele falou. E aí eu fui parar na freguesia, no Fluminense da freguesia, na escolinha. Ali ele aprendeu um pouquinho dos fundamentos, mas isso assim, muito rápido. Questão de 2 meses. Já estava em outro lugar. Abriu a inscrição da FCB Escola, que era mais de 1.000 inscritos. Na época, a FCB Escola, você não entrava, paguei e entrei. Eu peguei a época que tinha peneira e o povo era reprovado. Eles não queriam ensinar, eles queriam aperfeiçoar. Ok. Entendeu? Então, assim, o Átila estava no meio de... Eu nem falei para ele que ele nem ia dormir. Que ele ia acreditar que era a franquia do Barcelona, ele nem ia dormir. Falei para ele assim: eu quero que você prepare tudo escondido. E falei: Deus, seja o que o Senhor quiser. Ele foi para a peneira. Olha, eu nunca vi o Átila sofrer tanto. Foi a primeira peneira dele. Eram mais de 500 pessoas olhando. Primeiro ele levou um pânico quando viu o sino do Barcelona. Eu nunca vi o meu filho sofrer tanto. Eu só ficava atrás do gol e dizia: força, meu filho, você vai conseguir. Era a única coisa que eu falava no teste. Força, meu filho, você vai conseguir. Força, meu filho, você vai conseguir. Só isso que eu falava para ele atrás do gol. Força, você vai conseguir. E ele era cru em relação aos outros goleiros, porque todos estavam desde 7. E ele tinha o quê? 6 meses de futebol. E aí um professor ficou olhando e acabou o teste e a resposta era pelo e-mail. E aí esse professor, ele recebeu o e-mail para reprovado. Você acredita? Levou um pau. Viu o e-mail reprovado. Eu falei: meu Deus, mas também tem como? Mas não tá com gente reprovado. Sim, porque é notório, né, Alê? São milhares de meninos querendo ser atleta e são poucas vagas. Não, e outra coisa. Por que eu gosto de dizer que não é tudo flores? Não é verdade? Porque eu podia chegar aqui e só dizer o que ele foi aprovado, até ele chegar na portuguesa, até que ele foi por baixo. Entendeu? Mas não é assim. Não é assim. Não é assim. E o pai e a mãe sofrem. Eu choro, eu passo mal. Porque é um investimento que você faz, é um dinheiro que você gasta, é um dinheiro que você tem. E os pais façam isso, porque eu já fui com R$5 de gasolina no carro. Eu já pedi para pais levarem ele, porque o meu carro estava com o IPVA atrasado, anos atrás. Mãe, você pode levar? Eu não posso levar, gente, meu IPVA está atrasado. Porque eu comprava a luva, eu pagava o meu IPVA. Pois é. E esse aperto financeiro veio por conta de você largar o seu trabalho para poder trabalhar junto com o seu filho, né, para poder realizar o sonho dele. E que, por sinal, a Átila tem demonstrado ser um grande atleta. Muito em breve, temos certeza que o nome dele estará estampado nos jornais, né? Sim, a gente crê. E uma coisa interessante, comenta aí para os pais que estão ouvindo, como é que foi a experiência no passado de jogar na Argentina?
Não precisa contar os detalhes. É público. Mas, assim, foi muito você pôde presenciar de perto, né? Realmente, como é que ocorre essa rivalidade brasileira e argentina? E não foi fácil, né? Não foi. Essa semana eu estava no grupo dos pais da Portuguesa, que é o seguinte, o Sub-17, né? Ano passado. E agora o Atlas está no Sub-20. Só que eu continuo no grupo dos pais do Sub-17, porque eu criei uma família e não quero sair. E o treinador Henrique não me expulsou ainda. Então, me deixa lá. Então, o Atlas chegou na Portuguesa em setembro. E já finalzinho, né? Quando foi em setembro, quando foi em outubro, o pessoal 2002 subiu para o Sub-20 para fazer teste, né? Os juniores. Então, o Atlas teria que subir para ir com eles para fazer o teste dos juniores da Portuguesa. E aí o treinador Henrique me chamou e perguntou, nós temos um campeonato em dezembro agora, lá em Santa Teresita, na Argentina. O Atlas poderia ir como goleiro e tal. Aí eu falei, sim, mas o grupo, né, que subiu, 2002, Sub-17, vai também? Ele disse, não. Esse treinador é tão abençoado que ele leva 2003 para concorrer com 2012. Ele tem uma coisa disso, tá? Ele gosta de emoção. Treinador da Portuguesa, treinador Henrique, ele gosta de emoção. Enquanto os treinadores colocam cada um na sua categoria, ele sempre coloca o time dele na categoria para competir sempre com os mais velhos. Entendeu? Então já pensa o terror. Porque o Atlas não ia jogar 2002, Sub-17, mas com os meninos Sub-15, Sub-16. Só tinha o Atlas na categoria 2002, Sub-17. Então, aparentemente, já estavam em desvantagem, né? Porque estariam jogando com um time mais velho. Ele botou os mais novos para com o mais velho. Eu falei, tá bom. Então, vai. Eu falei, onde ele vai, eu vou. Mas eu não me meto, ele vai ficar alojado. E bem claro, não me meto. Doutora Armineide, não me meto. Eu fui, fiquei 8 quarteirões do hotel deles. Ele ficou no hotel, junto, tudo que os meninos passaram, ele passou. Não fui lá. O treinador Henrique está aí na live, sabe disso. Em nenhum momento eu apareci lá para nada. Eu só aparecia lá porque eu tinha, na hora do jogo, que o ônibus me dava carona. Só. Então, aí que está a importância de saber o limite entre ser mãe Sim. E eu paro aqui, embora eu vá para outro país, mas o meu limite é esse aqui, porque daqui para cá o treinador, no caso o treinador Henrique, que está aí nos ouvindo, o treinador Henrique que vai tomar conta. Meu limite é até aqui para não influenciar o trabalho do meu filho. Ele está na live e ele sabe disso, que em momento nenhum, e eu fui bem clara com os pais. Eu achei que os pais iriam alguns, e foi a primeira viagem que eu fiz que nenhum pai fez. Então, fui eu, o Paulo, pai do Atlas, só, para poder acompanhar o grupo inteiro. Eu me senti mãe de todos, eu falo que eu sou mãe de todos. Os meninos hoje são como meus filhos, eles me veem, eles me abraçam, eles me beijam. As mães, nossa, eu não falava assim, quando eu era nova lá, não tinha contato nem com alguma delas, porque esse grupo não treinava no mesmo horário que o Atlas. Então, eu só fui conhecer os meninos na Argentina, na reunião final, indo para a Argentina. A gente não tinha contato com eles. Então, assim, jogar na Argentina, com juiz argentino, contra os argentinos? Terrível, sem comentários. Demais. Mas, assim, foi uma experiência surreal. Foi muito bom. Eu falei, quando eu voltei, eles voltaram bicampeões. Eles ganharam ano passado, né? Mas o lado positivo disso, Alê, é que o AC contribuiu muito para a performance do Áquila, né? Sim, olha, muito, muito. O Áquila veio
Você quer que eu te diga? Lá na Argentina, eu vi um Atlas que eu nunca tinha visto. Nunca vi o Atlas jogar aqui. Assim, a postura dele, entendeu? A postura, aquela coisa de ser meio líder, de proteger o grupo, eu nunca vi. Depois do primeiro jogo, eu chamei o treinador Henrique lá na Argentina e falei para ele assim, eu não sei o que está acontecendo com ele. Meu filho acho que está virando homem. Porque assim, os argentinos são muito pegados. Eles chegam muito duros. E brasileiros, eles chegam duros, baixinho, quero te matar. E os meninos eram 2004 e 2003, jogando contra 2002. Então os caras olhavam, tipo, os 2002 olhavam para os nossos, já queriam, tipo, chegar firme. E quem é, gente, no campo, que eu nunca vi desse jeito? Era o Atlas. Você acredita que o Atlas tomou como se fosse assim, ninguém mexe com nenhum deles. Tipo, vocês são mais... É uma postura assim, ele amadureceu de uma hora para outra. De uma hora para outra, não. Ele já era amadurecido, é porque não tinha tido oportunidade, talvez, de ver. Isso. E outra lição muito importante, Ale, dessa viagem do Áquila, de vocês para a Argentina, pela Portuguesa, é justamente a união da base. Infelizmente, é público e notório, nós que trabalhamos com futebol, né? A desunião, a rivalidade, tudo que acontece na base. Não é segredo. Sim, né? mas lá não tem. Segredo. E pior ainda quando alguns profissionais do clube acabam acirrando ainda mais essa rivalidade. Como, por exemplo, você não pode usar aqui o roupeiro porque você não é titular. Quem é você? Não é isso? E a portuguesa, ao comando aí do professor Henrique, me fez ver outro lado do futebol que eu não estava acostumada, porque a união é muito grande. E eu também, aonde andamos, que o Atlas rodou muito para poder... Rodou assim, eu botava para jogar por vários times ao mesmo tempo. Não quando ele estava no Vasco não podia. Então, no Vasco, ele ficou lá no Vasco, não podia jogar por outros lugares. Mas, assim, os times menores que o Atlas, ou que eu emprestava o Atlas, tem essa rivalidade, sabe? Nós chegamos em vários lugares em que é horrível isso, mas o futebol só pode jogar 11. E nós vemos o seguinte, o que eu vi, tá? Eu estou falando o que eu vi na Portuguesa, com o treinador Henrique. O que eu vi quando eu cheguei na Portuguesa Sub-17, tá? Eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia o treinador Henrique, eu não conhecia ninguém. Eu cheguei lá, caí de paraquedas. E você sabe disso. Cheguei lá, tipo, vai lá, tal hora e tal dia. Nunca tinha visto ninguém na Portuguesa. Eu saí daqui da Barra, fui lá para a do Governador. Eles não conheciam o Acre. Então, eu já esperava, já estava armado. Gente, vai ser goleiro olhando de lado, mãe de goleiro querendo bater. E vai ser, sabe, aquela coisa assim, que se chegar quanto mais o Acre é muito alto, a mãe dos goleiros já te olha assim. Né? Eu falo, já pega bem coisa. Os goleiros também, uns já ficam já querendo coisa. Os jogadores, às vezes o goleiro é muito querido do grupo. E aí, olha, eu cheguei lá. Eu fui muito bem tratada. O Atlas foi muito bem tratado. Em momento nenhum. Todos os goleiros, todos. Os 2002, que o Atlas ficou só 2 meses com eles subiram para fazer teste com os juniores, mas o Atlas ficou por causa da Argentina. Os meninos que eram abaixo, né? O 16, o 15 e o 16. Os meninos abraçaram ele de uma forma sobrenatural. Eu nunca vi. Eu queria muito que todos os clubes fossem com essa mesma... com isso da Portuguesa.
Os pais, o grupo que eu peguei dos pais, tá? O grupo que eu peguei dos pais. Eu nunca tive muito problema com os pais, porque em todos os times os pais sempre amaram muito o Átila, davam carona pro Átila. Isso, o Átila tem uma coisa que as pessoas parecem que grudam nele, sabe? Assim, gostam dele. Os pais, é uma coisa assim que... É uma coisa meio estranha, porque, tipo assim, grudam nele mesmo. Quer carona, meu filho, ele é muito grande. Aí olha, mas tem rostinho de menino. Agora não, porque já tá com 18, né? Já fez barba e tudo. Então, assim, sempre gostavam muito. Mas assim, mãe, pai, era tudo meio cismado. Fui muito bem recebida. Trataram meu filho muito bem. Todos os pais, todos. O treinador, o que eu vou dizer aqui agora é fato, tá? É fato. Eu nunca vi nenhum treinador de campo olhar e prestar atenção em goleiro como o treinador Henrique da Portuguesa. Nunca vi. Eu já falei isso para você e repito, e é um alerta para algum treinador. Porque o treinador de campo, ele quer saber do atacante, do meia, da lateral, do zagueiro. Goleiro, tipo, que se lasque. O goleiro é o último, o goleiro é o que, meu zagueiro dá jeito. Entendeu? Eles não olham. Para eles é tipo, Ou então chega e não pergunta, o treinador do goleiro fala assim, eu quero aquele goleiro. Ele vai falar, não, mas eu quero aquele outro lá que é amigo não sei de quem. Entendeu? Pensamento é a realidade, mas um pensamento equivocado, né? Porque está nas mãos do goleiro defender. Não adianta ter ataque se não tiver defesa, que ali no caso vai ser o goleiro, o time não vai prosperar. Ainda se tem muito isso. Ainda se tem. Começando a mudar, mas ainda tem muito, muito. De treinador que nem olha para goleiro. Entendeu? Nem olha. Ele não quer saber. Ele não olha. Ele não olha. Tipo, vai aquele ali. Eu cansei de ouvir de treinadores de goleiro dizer o seguinte, olha só, para mim esse goleiro é o melhor para jogar, mas o treinador de campo quer outro para fazer o quê? Entendeu? Então, assim, tem que quebrar isso. E o Henrique, da Portuguesa, foi o único. Ele parava o treino, ele conversava com o Átila. Aquilo eu fico observando. Átila faz isso, Átila faz aquilo. Ele parava o treino, ia lá e conversava com o Átila, explicava o que era para o Átila fazer junto com a equipe. Eles ganharam a Argentina assim. Sabe por que 2004 e 2003 ganhou na Argentina? Dos argentinos? Porque esse treinador parou para conversar com o goleiro e todo mundo junto. Eles sabiam que tinham que fazer. Por isso eles eram tão novos e ganharam dos mais velhos. Entende? É o olhar da empatia que o Henrique tem, né? Não basta ser só treinador. Ele procura ali em campo olhar para todos aqueles que tem está em campo fora da curva, né? E ele fala o seguinte, outra coisa. Eu digo assim, ele não é bonzinho, não. Ele tem um time na mão. Ele grita, ele xinga, ele briga. Claro. Ele, entendeu? Ele consegue ter o time na mão. Ele grita. Na mesma hora que ele grita ou chama a atenção de um menino, ele tem um negócio tão estranho que aquele menino tomou vamos dizer, aquela bronca, engoliu a seco, mas daqui a pouco tá lá rindo e abraçando ele. E Ale, faltam 15 minutos para acabar a nossa live, né? Diante dessa experiência que você já tem no futebol, confesso que aprendo também muito com você, né? Aqui é advogada aprendendo com a mãe do atleta. Muitos fatos que até então, para mim como advogada, era desconhecido, aprendi com a Lê, dentro lá das 4 linhas, né, ou nos bastidores. Então foi por isso que eu, a Lê, o Átila, se tornou algo muito mais do que profissional, é algo família. Né? Família. É bem interessante. Então, Ale, com toda essa sua vivência e experiência, que é uma luta muito árdua, que conselho você daria para os pais que estão iniciando
né, sobre esse apoio que devem dar para os seus filhos, determinação, garra. Eu sei que você é psicóloga do Áquila, você é nutricionista, você é mãezona. Então, que conselho você dá? Impor limites, né? Eu sou a mãe, mas eu só posso chegar até aqui. Tem. Primeiro, eu acho que você tem que perguntar se realmente é o que ele quer, ele tem que levar a sério a partir da idade que for. Eu penso dessa forma. Porque aí você foca naquilo, é a carreira do seu filho. Sim. Segundo, você tem que ter pulso forte. Entendeu? Não adianta eu dizer para você que tudo que um atleta passa, ele vai aceitar. Ele não vai aceitar. Ele é adolescente. Ele quer ficar acordado até tarde. Ele quer comer fast food. Isso. Ele quer ir para as baladas. Entendeu? Ele quer tomar refrigerante. Quer comer doce. Tudo isso eu passo. Só que você tem que chegar, sentar e falar, meu filho, olha só. Hoje eu digo para o Áquila assim, você não pode ser bom. Porque bom, nós temos uma opção. Você tem que ser o melhor. Não é o melhor pisando nos outros, não. Não. É o melhor em campo, sem pisar nos outros. Então, você tem que ser melhor pensando o quê? Eu não posso comer fast food, isso vai me atrapalhar. Eu não posso ficar acordada até de tarde, porque vai atrapalhar. O pessoal pergunta por que o Áquila é tão alto. O pai é alto, eu também não sou baixa, mas tem que dormir. O sono ajuda a crescer. E muitos pais não sabem disso. Então, assim, tem que ter um sono, dormir bem, não pode comer gordura, não pode comer açúcar, refrigerante, não pode. Tudo isso vai se refletir, sabe aonde, doutora Minejo? Em campo. Sim. Porque um vai correr mais do que o outro, um vai ter mais resistência do que o outro. E na hora do treinador escalar, o treinador vai perceber isso. Olha, fulano consegue correr 45 minutos, já fulano só consegue 30. Se ele for para um clube grande fazer teste, o clube grande vai olhar isso. E isso está na alimentação, está no dormir cedo. Entende? Está, infelizmente, não é fácil. Se o pai disser assim, mas eu falo, eles não vão entender. São adolescentes. Você tem que sentar, explicar e tem que ser enérgico. E eu, várias vezes, eu sou enérgica. Olha, eu já botei a Áquila de castigo. Eu já tirei o celular do Áquila. Eu já, não vai descer, não vai sair, não vai ver televisão, está sem celular, porque eu deixei de trabalhar, você falou que queria ser goleiro, então agora faz a sua parte. Tem horas que tem que ser isso, porque senão não vai dar certo. Então, não acha assim, é fácil. Não é fácil. Educar é difícil. Disciplinar é difícil. O Áquila tem acompanhamento com nutricionista. O Áquila tem todo assim, para você entender, meu plano de saúde eu vim ter agora 3 meses. Eu e Paulo, ambulatorial. O plano de saúde do Áquila é um plano que, se ele se machucar, ele pode ser internado. Eu estou me abnegando. Se eu tiver um negócio agora, eu vou para a UPA. O Áquila vai para um hospital melhor. Mas ele tem que me recompensar o nosso esforço, o meu e do Paulo, em campo e dentro de casa. Então, assim, a nutricionista diz, 6 dias você mantém a dieta. 1 dia você pode quebrar. Então, fica parecendo, 1 dia pode quebrar, comer um fast food, mas nos outros 6 dias, não. E é não mesmo. E para quem estuda é horrível, eles vêm salgadinho. Sabe? É difícil. E você verifica, ali que tudo é um conjunto, né? As assistentes sociais de clube que eu converso, elas pontuam muito a indisciplina dos atletas. Né? Mas é isso. O bom, tem muitos bons, você tem que ser o melhor. Então, a partir do momento que o atleta ele decide, eu quero ser um atleta de alto rendimento e escrever o meu nome na história. Sim.
Ele sabe que vai ter que ter uma vida de abnegação ao esporte, Sim, vai né, ter que que ter. envolve alimentação, envolve até por conta do doping. O doutor Soleira já Sim, deu uma passadinha pela nossa live. Ele tem que ter cuidado para não ser pego no doping. Não pode tomar qualquer remédio para dor de cabeça. Nenhum remédio. Você tem que chegar no médico e dizer, ele é atleta. Pois ele não pode tomar. Então, é o fator determinação que vai fazer o diferencial. E, diante de tudo isso, merece destaque a influência dos pais. Sim, é o exemplo. No sucesso profissional do filho. Ô, né? Inês, deixa eu só pontuar uma coisa aqui que você falou, o sucesso dos pais. Uma coisa muito importante. O pai fala assim, meu filho, você não pode beber, tá? Mas eu vou e bebo. Ou não posso comer hambúrguer. Eu vou e como. Os pais têm que ajudar, gente. Você entendeu? Porque é difícil na cabeça deles. É como você... você não pode comer esse hambúrguer. Eu sento aqui no hambúrguer, com batata frita, com tudo, todo mundo da família. Poxa, eu tenho que ajudar. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que me disciplinar. Então, o que eu fiz que talvez quem esteja me ouvindo não vai ter condições de fazer? Mas quando o nutricionista passou a dieta do Átila, a dieta entrou para todos. Porque ou todos entram na guerra para ele vencer, ou então ele não vai conseguir vencer. Entendeu? E os pais têm que fazer isso. Porque eu conheço um atleta que ele fala, tia, mas eu como coxinha, porque eu adoro coxinha. Eu falei, meu filho, mas tia, minha mãe não briga, não. Falou que eu posso comer, melhor comer coxinha do que ficar com fome. Eu falei, meu filho, você está de sobrepeso, você não vai conseguir ser um atleta. Os pais têm que ajudar. Tem que ajudar, gente. Tem que saber negar, tem que dizer não. Ele vai fazer birra. O Átila é um bom menino. O Átila e o Paulo são filhos abençoados. Eles me entendem, eles conseguem me entender quando eu digo não pode por causa disso. Não pode por causa daquilo. Mas eu passo problemas que o Átila fala. Eu não acho que isso não tem nada a ver. Eu falo, tá bom, você não acha que isso não tem nada a ver, mas eu acho que tem tudo a ver e vambora, que eu quero ver você vencer. Tá bom. Ele abaixa, espera ele se acalmar, porque o adolescente tem isso de... Espera ele se acalmar, chama no cantinho. Meu filho, você não quer ser um atleta? Faz isso, isso. Olha só, é isso. Acabou uma boa conversa na hora certa. Na hora que eles estão, assim, ferventados. A mãe do Manel entrou. Estão fermentados. Agora que os pais estão chegando, olha isso. Vocês estão atrasados, hein? Os pais da portuguesa. Faltam 8 minutos para acabar. Pois é. Na hora que eles estão fermentados, irritados, porque eles querem ficar até tarde. Para terminar, tanta coisa. Eu troquei de condomínio por causa do Átila. Porque o condomínio que eu estava antes era muito badalado. Eu isolei o Átila. Chamei o Paulo e falei, olha só, nós vamos ter que nos sacrificar de ir para um condomínio mais lá para dentro do Recreio. Eu saí da Barra, que é o Point, eu vou para o Recreio lá, que é para poder isolar o Átila. Porque o Átila precisa se concentrar. Estava no Vasco, precisa se concentrar. Eu não posso ter 10 horas da noite, 11 horas, gente chamando o Átila. Átila, vamos descer. Átila, vamos sentar aqui na padaria? Mesmo sendo aqui dentro do condomínio, para ficar até 3, 4 horas da manhã. Eu puxava de um lado e os amigos do outro, e ele no meio dizia que não. O que eu fiz? Mudei de condomínio. Falei, mas aqui. Vou alugar em outro lugar. E esse é um dos sacrifícios. Interessante também, Ale, foi no período do carnaval. Foi. Eu enlouqueci. Os amigos chamando Átila para ir para pular carnaval. E você, né, como a mãe master aí da família, que toma conta dos seus pintinhos, estava atrás de uma pousada distante para levar o Átila, porque sabe muito bem que se no carnaval o atleta pulando sofre uma lesão, sofre uma torção, né? A maioria volta. O Henrique pode até dizer, realmente a maioria volta lesionado. Muitos voltam lesionados e machucados.
Pois é, então tudo. E o bom disso é que você direciona, você ali o navio que está apontando o rumo, e o Áquila, ele obedece. Porque, apesar da pouca idade, né? Ele quer ser atleta, mas tem pouca idade. Ele poderia fazer birra de adolescente. Mas não, ele sabe que o propósito dele é muito maior na vida. Ele sabe. Ele carrega uma responsabilidade própria de atleta, né? Poxa, minha mãe e meu irmão, né, estão deixando de viver o sonho deles para que eu viva o meu. Eu quero, no futuro, dar condições melhores, retribuir tudo que eles fizeram por mim. Então, é foco. E outra coisa, o Paulo foi para a Argentina, o irmão mais velho, para filmar. Você acredita que nós andamos uma vez só, acho que foi no último dia, na rua lá da Argentina, porque o resto eram 2 jogos por dia. O Paulo foi para filmar. Se você perguntar o que nós conhecemos de Santa Teresita, o Paulo vai dizer, não conheço nada. Porque nós tínhamos 2 jogos, nós fomos em função para filmar a Portuguesa. O Paulo pulava o muro, ia lá para cima do teto para filmar os jogos. Entendeu? Em princípio, nós fomos para filmar o Áquila, só a parte do Áquila. Mas, gente, cheguei lá, vi aqueles meninos todos, os pais, olha, os pais podem dizer que eu narrava o jogo, eu chorava, eu passava mal. Olha, foi surreal. Então, ficamos com dó, que em vez de filmar o Áquila, eu filmei o time inteiro. Pois é. Ale, eu gostaria que, né, primeiro eu gostaria de agradecer todos que entraram na live. Entrou o Olavo Dantas, coordenador do Nacional, Márcio de Manaus, Doutor Mário, Estrela Nova, Furacão entrou, tem um projeto maravilhoso, está sempre acompanhando as nossas lives. Enfim, todos que entraram, quero agradecer. E, Ale, eu gostaria que você finalizasse com 3 palavras que norteiam a sua vida como mãe de atleta. Você traçou ali 3 palavras e você tem que seguir para poder ajudar a realizar o sonho do seu filho. Amor. Foco, abnegação. Perfeito. Gostaria sem amor sempre primeiro, né? Porque se não tiver amor por aquilo que queremos realizar, não adianta. Se seu filho não sentir que você está sendo sincero com ele, porque eu brigo, sou rígida e ele fala que eu sou muito rígida. Mas se ele não sentir que você faz isso por amor, se você não mostrar para ele que a sua rigidez não é por ódio, olha, tem gente chegando agora, que se você faz isso não por ódio, mas para o bem dele, ele não vai obedecer, ele vai ser rebelde. E uma coisa que o Áquila não é rebelde. Ele não é rebelde. Isso. E o foco é porque o foco dele, nós almejamos que ele chegue longe. E eu falo isso não como mãe, porque eu falo para ele que eu não sou, nessa hora eu não sou mãe dele, eu sou empresária. Então eu digo que o foco é longo e é um segurando o outro. E abnegação, a gente vive em prol dele. Tudo, comida, casa, carro. O carro é para ele, o carro é para levar ele. Tudo para ele, gente. Tudo para ele. E ele sabe disso. Isso. Então, Ale, gostaria muito de agradecer a sua presença hoje. Obrigada. Você tirou um pouco do seu tempo para dividir aqui conosco. Eu considero você uma mãe de atleta espetacular, no qual muitas mães deveriam se inspirar, né? Porque você pega na mão, pega no colo, não fecha os olhos. Não. Eu bato. Está ali lado a lado pelo crescimento do seu filho, né? Como atleta. Agora ele completou 18 aninhos. Sim, mas continua. Não, mas continua a mesma coisa. Não, continua a mesma coisa.
Então, Ale, mais uma vez, obrigada a você, a todos. Vai cair em Obrigada a 25 todos. segundos, Ah, tá? beijo, tem gente chegando até agora. Pois Beijo. é. Ó, beijo para os pais da portuguesa que conseguiram entrar, tá bom? Eles me pediram para mim fazer uma também, então outro dia eu vou fazer Ih, para tá no conversar. Borne.